Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, fique de pé. Vamos estar neste momento recebendo o servo do Senhor Jesus, diácono Jailson, que estará trazendo a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Na oportunidade, convido o pastor Joacilo para estar orando pelo servo do Senhor. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do servo do Senhor. Aleluia. Querido Deus, soberano e eterno Pai, nós apresentamos a vida do teu servo, meu Pai amado, nesta noite, que vai trazer a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor abra os céus nesta noite, derrama do teu bálsamo, da tua glória, da tua Shekinah, envolva o teu filho, meu Pai, nesta noite, dando graça, unção, sabedoria e ousadia e autoridade para ministrar a tua palavra com poder. Fala através do teu Espírito Santo, usa o teu filho, fala a tua igreja para exortar, consolar e edificar. Nós oramos abençoando o teu servo em nome de Jesus. E a igreja que crê pode dizer amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu quero também cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os caros irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em João capítulo 16. João capítulo 16. Glória a Jesus. Quero externar minha gratidão primeiramente a Deus, em segundo lugar o caro pastor e todo o presbitério desta casa, em consentir, em concordar com a nossa pessoa estar na noite desse dia apregoando a palavra. Saiba e considere que não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade enorme estar aqui à frente para trazer a palavra de Deus, não para qualquer povo, mas sim para o povo, eita glória. Todos encontraram João capítulo 16. Agora vamos para o versículo de número 33. Glória a Jesus. Versículo de número 33. Vamos para a parte B, ou segunda parte. Parte B, ou segunda parte, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos repetir todo mundo no 3, segunda versão que está na tela. 1, 2, 3. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Está sentando, tomando o seu assento, tomando o seu lugar. Graças a Deus. Uma vez mais agradecendo aos caros irmãos por nos darem aí essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Fico muito feliz em ver casa cheia. Como é maravilhoso, né? Ter a casa cheia, e isto sem desconsiderar, mas principalmente valorizando, numa reunião de Santa Ceia. Reunião esta que é conveniente todo crente batizado se esforçar por estar presente. Sabe, considere isto, que o inimigo, ele vai aumentar o seu nível de tentação, principalmente quando a ceia estiver prestes a ser celebrada. Até porque nós na ceia não fazemos memória de qualquer pessoa, mas sim da pessoa do Senhor Jesus, o qual não apenas morreu, mas principalmente ressuscitou. E a qualquer momento, a qualquer hora vai entrar em cena, não na telinha ou na tela quente, mas sim nos altos céus. Para o quê? Para arrebatar todo aquele que obedeceu a sua palavra, especificamente Apocalipse 2:10, onde diz: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E ainda que eu e você venhamos passar pelo óbito, está escrito que naquele dia, aqueles que faleceram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos, mais fiéis a Cristo, juntamente com os que acabaram de ser ressuscitados, ambos
terão este corpo mortal modificados para corpo imortal, e a partir aí, aleluia, serão arrancados daqui desta terra para estar com o Senhor, aleluia, para sempre. Quantos querem o cumprimento desta promessa? Glorifica, exalta ao Senhor. Glória a Jesus. É bênção de Deus, meus irmãos, estamos presentes na reunião de Santa Ceia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nós lemos um trecho de um versículo, e no trecho deste versículo nós vemos que o Senhor Jesus está sendo claro em suas palavras, não está deixando ninguém enganado, não está deixando pessoa alguma sem noção sobre aquilo que todos nós estamos sujeitos, no caso, as aflições, as tribulações, ou quando não, as crises da vida. Eu não sei se você sabe, mas na vida há vários tipos de crise. Como crise nós temos dores, como crise nós temos doença, como crise nós temos enfermidade, quando não, a falta disso, a falta daquilo, a necessidade disso, a necessidade daquilo, ou quando não, quando a situação está mais precária ou mais profunda em relação à falta disso, ou necessidade daquilo. Todos nós, se ainda não estivemos, estamos sujeitos também ao quê? A escassez. Além disso, nós temos também como tipo de crise, ou sinônimo de crise, aperto, pressão, ou quando não, uma dívida, ou quando não, desemprego, uma demissão, a pobreza, o desrespeito, a desconsideração, a incompreensão, e etc. Tudo isto e muito mais são sinônimos de crise. Numa linguagem bíblica, eu acredito que muitos de vocês conhecem que sinônimo de crise é o quê? É uma tentação, é aquilo que a todo tempo, a todo instante, quando não, só pela manhã, só pela tarde ou só pela noite, vem nos inquietar, vem nos importunar, vem tentar nos fazer estar do contrário à vontade do Senhor, ou seja, a tentação. Como crise numa linguagem bíblica, nós temos também um mar vermelho, aquilo que está à nossa frente, tentando nos impedir, nos impossibilitar de darmos continuidade, de fazer aquilo que começamos a fazer, e principalmente de sair daquilo que o Senhor não quer que nós venhamos estar mais. Assim foi o mar vermelho. Como sinônimo de crise numa linguagem bíblica, nós temos o inimigo, ou quando não, o seu exército, a saber, os demônios, os quais também estão danado querendo com que eu e você estejamos do modo contrário à vontade do Senhor. Nós também, como sinônimo de crise, existe o urso e o leão, aquilo que pode a qualquer momento, a qualquer instante entrar em cena para roubar de mim e de você aquilo que foi confiado às nossas mãos, aquilo que foi confiado aos nossos cuidados, aquilo que foi confiado ao nosso apreço, ao nosso valor, seja um filho, seja um marido, seja a sua mamãe, seja o seu papai, ou se você mora com a sua avó, sim, o inimigo em forma de urso, ou tendo como figura o urso ou o leão, ele pode a qualquer momento, a qualquer instante, tentar tirar aquilo que foi confiado às nossas mãos, e foi confiado às nossas mãos pelo nosso Pai Celestial. Como sinônimo de crise numa linguagem bíblica, nós temos os gigantes. Os gigantes da vida estão aí. Eles estão danados querendo, simplesmente por meio da afronta, simplesmente por meio do psicológico, ou quando não, do emocional, a ansiedade, o medo, a preocupação, nos impedir de conquistar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos conquistar. Mas eu creio, meu amado irmão, minha amada irmã, que você é alguém que todos os dias está sendo incentivado por Deus, que todos os dias está sendo estimulado por Deus, que todos os dias está sendo impulsionado por Deus a não apenas encarar o gigante, mas partir para cima do gigante. Se é verdade que aqui tem crente assim, vai se manifestando com glória, vai se manifestando com aleluia, pois não é fácil, no mínimo, encarar o gigante, quanto mais partir para cima dele, sem esperar ele vir de encontro, mas sim já ir de encontro a ele, fazendo aquilo que nós devemos fazer, para a glória de Deus. O que? O derrotar, o vencer, arrancar a sua cabeça e mostrar para todos: isto aqui não atormentava a mim, mas todos aqueles que estão comigo, mas principalmente o Senhor dos exércitos. E como sinônimo de crise numa linguagem bíblica, temos o deserto.
Quem aqui não está no deserto? O deserto é algo que muitas das vezes está só nós e o Espírito Santo, assim como foi Jesus e o Espírito Santo. E muitas das vezes, como foi com Jesus, os anjos aparecem depois que vencemos a tentação. E quando os anjos aparecem, meu caro irmão e minha cara irmã, ele não aparece para dizer quase, hein? Não. Como foi com Jesus, creia que pode ser comigo e com você o que? Os anjos aparecem para nos servir. Glória a Jesus. E o anjo pode ser aquilo como foi com Davi no Salmo 118, no verso 7, na parte A, onde diz: o Senhor está comigo, através daqueles que me ajudam. Quantas vezes o Senhor, aleluia, te ajudou hoje através de alguém? Através de alguém sim ou não, ou pessoa alguma hoje não te ajudou? Pessoa hoje não ligou para ti? Pessoa hoje não te convidou para cá? Se alguma pessoa ligou para ti, se alguma pessoa te convidou para esta reunião, creia que foi Deus, creia que foi o Senhor, creia que foi o nosso Pai Celestial, o Altíssimo Pai das Luzes. Oh glória! Quem pode dar um glória bem forte para Jesus? Nós lemos um texto onde enfatiza a crise. E a crise, em relação a ela, não tem pessoa que não esteja sujeita. Ou seja, todas as pessoas estão sujeitas a passar por crise. Todas, sim, todas. Não existe um ser humano sequer que não esteja sujeito a passar pelas crises da vida. Todo ser humano está sujeito. Além, é claro, nós não estamos sujeitos apenas às coisas ruins, mas nós também estamos sujeitos às coisas boas. Quantos aqui não querem estar sujeitos a coisas boas? Eu quero estar sujeito a coisas boas. Eu quero estar sujeito a livramento. Eu quero estar sujeito a proteção. Eu quero estar sujeito a uma cura. Eu quero estar sujeito a uma libertação. Eu quero estar sujeito a receber a ligação da minha mãe: ei, eu aceitei Jesus. Eu quero estar sujeito a receber a ligação dos meus parentes: ei, eu fui batizado em Cristo Jesus. Agora também sou um crente cheio do Espírito Santo. Nós não estamos sujeitos apenas às coisas ruins, mas o Senhor Jesus nos traz à tona a saber que todos nós estamos sujeitos. Não importa a nossa religião, independente da idade, independente do gênero, independente da língua, do povo, tribo e nação, todo ser humano está sujeito às crises. E não pensemos que pelo fato de você ou eu fazermos aqui, ali e acolá uma bondade, significa dizer que nós estamos imunes, estamos isentos de passar por uma crise, de sentir alguma dor, de não sentir alguma dor, de não ter algum aperto ou sofrer alguma pressão, independente do nível. Mas tanto bons quanto maus, justos e injustos, honestos e desonestos, e etc, 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 todos estão sujeitos às crises da vida. Do mais velho de idade ao mais novo, do ventre à idade mais avançada, sim, todos estão sujeitos às crises da vida. E o que é estar sujeito? É estar à mercê, para melhor entendimento, correndo o risco de algo, tanto de bom quanto de ruim. Inclusive, tanto um quanto o outro, ambos estão sujeitos às mesmas crises. Tanto o bom quanto o mal, ambos estão sujeitos às mesmas crises. Ou é só entre os descrentes que ocorre divórcio? Ou foi só entre os descrentes que houve óbito via Covid-19? Ou foi só entre os descrentes empresários que viram-se sem condição alguma de dar continuidade às suas empresas e, consequentemente, quitar as suas dívidas para com aqueles os quais eles deviam? Não. Tanto o crente quanto o descrente, ambos estão sujeitos não apenas às crises da vida, mas às mesmas crises. Eu vejo isto em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, onde diz: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente a todos.
É por isso que eu continuo afirmando, dizendo: todos estão sujeitos às crises da vida. Não importa as condições financeiras, não importa o estado social, não importa se mora em Alfavela ou em Alphaville, se é crente ou não, se crê ou não, se é cristão ou não, se novo na fé ou não, todos estão sujeitos às crises da vida. Não apenas o incrédulo, ou seja, o que não crê, mas também o crédulo, ou seja, o que crê. Não pensemos que é só o injusto, mas também o justo. E até passa. Além de estar sujeito, até passa. É interessante o Salmo 34, verso 19, é onde diz, onde menciona as crises, as aflições ou as tribulações do justo. Mas não pense, se você não conhece o verso, que ali menciona as crises do justo como isto aqui. Não. É por isso que o verso 19 do Salmo 34 diz: muitas são as aflições do justo, mas não pense, meu irmão e minha irmã, você que mediante a fé está justificado, ou seja, tem o seu pecado absolvido diante de Deus, e por conta disso, segundo Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, que temos paz com Deus através do Senhor Jesus. Sim, não pense que pelo fato de você estar passando ou tendo muitas crises a vencer, daqui para o final do ano, não pense que o Senhor não vai te livrar. Por quê? Que o Senhor não pode te livrar. Por quê? Porque o verso 19 se completa dizendo: mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Mas interessante o verso 17. Quantos aqui estão justificados em Cristo? O verso 17 diz: o justo clama. Olha aí. Olha ou olha aí. O justo clama. Dá para ver aí? Tá colocando aí, é? Valeu. Esse é o cara. O justo clama. E o Senhor fica o quê? Ele não fica assim. E o Senhor o... E fala o que mais? E por que tu está calado, não está clamando, irmão? Nós temos que clamar, meus irmãos. O Isaías 59, o verso número 2 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. Ei, irmão, é tempo de clamar, é tempo de invocar, é tempo de procurar o Senhor. Oh, glória a Jesus. Só quem vai clamar, só quem vai invocar, só quem vai fazer caso do Senhor, dá glória, dá aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Tanto um quanto o outro, ambos estão sujeitos às mesmas crises. Tanto um quanto o outro, que o bom, o mal, o justo, o injusto, o desonesto, o honesto. Mas também, tanto que escuta e pratica a palavra de Deus, quanto que escuta e não pratica, também estão sujeitos a sofrer algum tipo de crise na vida. Às vezes ele errou uma topada. Quem está sujeito a errar uma topada? Hoje eu já levei uma topada, só porque eu não vi, só porque eu não prestei atenção, mas eu levei uma topada, e é porque é crente. Olha aí. Mas tanto o que pratica quanto o que não pratica, além de escutar, ambos estão sujeitos não apenas às crises, mas às mesmas crises. Onde é que eu vejo isso na Bíblia? Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, onde diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante o versículo 25. Lá vem os problemas. E desceram as chuvas, assopraram os ventos e correram os rios. Não foi para banhar, não foi para secar, não foi para molhar. Como é que diz o final do versículo? E combateram aquela casa. A chuva, os ventos, os rios foram covardes, 3 contra 1. Combateram aquela 3 contra 1.
Lá vem o versículo 26, onde diz: mas aquele que escuta estas minhas palavras e não as pratica será comparado a uma pessoa imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Lá vem o mesmo problema, qual? E desceram as chuvas, assopraram os ventos e correram os rios. 3 contra 1. E combateram o mesmo problema. Mas eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você prefere passar por crise, além de ouvindo, praticando a palavra de Deus, ou você prefere passar por crise, só ouvindo e não praticando a palavra de Deus? Praticando a palavra de Deus, irmãs e irmãos, e obreiros e não obreiros, é o maior bem que nós não apenas podemos, mas devemos fazer nesta vida. 1 Pedro, no capítulo de número 3, verso 17 diz: se for de sofrer, é melhor sofrer fazendo o bem do que o mal. Não tem melhor bem para nós fazermos nesta vida, meu caro e minha cara, se não for a vontade de Deus, a qual Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2 diz: a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Glória a Jesus. E quando você passa pela crise, colocando em prática a palavra de Deus, ou a diretiva, ou a direção de Deus, não pense que você vai se dar mal, viu? E ainda no mesmo texto aí, se tiver ainda Mateus capítulo 7, quem foi que se deu mal? Além de ter sofrido os mesmos ataques, os mesmos apontamentos, as mesmas desconsiderações, as mesmas incompreensões, as mesmas traições, o mesmo desrespeito, a mesma trairagem, o mesmo rodo, a mesma puxada de tapete. Ei, quem foi que se deu mal e quem foi que se deu de bem? O que ouviu e praticou, ou o que ouviu e não praticou? O que não praticou, o mesmo ataque, tanto um quanto o outro, mas o que ouviu e não praticou é que se deu mal. Como é que se conclui o versículo 27? E grande foi a sua queda. Oh glória. Quem aqui quer ter uma grande queda? Quem tem glória, manda glória. Eita, os irmãos estão atentos, é isso aí. Mas quem aqui quer permanecer de pé em meio à crise? Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. É só nós praticarmos a palavra do Senhor, a qual vai entrar em cena em todo e qualquer momento da vida que nós estivermos passando. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Nas palavras de Jesus nós vemos que as crises são naturais. As crises da vida são naturais. É praticamente por isso que ele usa a natureza. A chuva, o vento, está ventando lá fora, é coisa natural, é algo natural, é de Deus. E os rios para afirmar isto o quê? Que as crises são naturais, mas também, segundo a palavra do Senhor, vemos que quem se dará de mal é aquele que não pratica a palavra de Deus. E é aqui onde eu quero pregar, meus irmãos. E eu quero pregar reagindo às crises da vida. Reagindo às crises da vida. Nós sabemos que toda ação gera uma reação, sim ou não? Toda ação gera uma reação. Nós sabemos que praticamente nada é em vão. Tudo tem a sua origem, tudo tem o seu início, tudo tem o seu começo. E o início que nós dermos vai gerar algo. Uns vão elogiar, outros vão querer cortar as forças. Vamos se deparar com desafios os quais não passavam-se pela nossa mente que iriam surgir ao darmos início a um projeto, ao darmos início a um trabalho, ao darmos início a um relacionamento, ao darmos início o querer gerar uma família através de filhos e filhas. Toda ação gera uma reação. No versículo que lemos, Jesus falou para os apóstolos que futuramente eles teriam aflições. E é por isso que ele fala assim: no mundo tereis. Está no pretérito mais do que perfeito. No pretérito apenas perfeito no mundo terão. Vocês terão aflições. E esta expressão no futuro deixa claro que a qualquer momento ou a qualquer hora estariam sofrendo. Pois qual é a crise que não gera sofrimento?
mas quanto também Jesus dá para eles a receita de como deveriam se portar ou reagir em meio às crises, aflições, tribulações da vida. E a receita foi: tende bom ânimo. Para melhor entendimento, Jesus em suas palavras está dizendo para os discípulos terem coragem de encarar, e além de encarar, passar por determinadas situações difíceis. Na Bíblia, a expressão ter bom ânimo é frequentemente utilizada para encorajar e fortalecer o coração daqueles que enfrentam desafios. Deixa eu ver quem está enfrentando aqui algum desafio. Todo mundo está passando por algum desafio, até de ficar acordado durante a pregação, eu não é? Esta expressão é um lembrete de que mesmo diante das dificuldades, podemos encontrar conforto e coragem na fé. Na Bíblia podemos ver Jeová influenciando a pessoa de Josué a ter ânimo, ou seja, coragem, para dar continuidade àquilo que Moisés já não poderia mais fazer. Por quê? Porque Moisés tinha falecido. Por isto diz: Moisés, meu servo, é morto. Há um sentido básico para aplicarmos o fator coragem, e isso é em relação ao medo. Pois eu pergunto, será que nós não temos medo de sermos surpreendidos por alguma crise? Eu tenho. Alguém mais? É claro que sim, pelo menos nisto somos parecidos com Jó, o qual disse, dizendo em Jó 3,25: o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Tinha medo de perder a paz, por isso no verso 26 ele diz: não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição, só tribulação, só dor, só insatisfação, só angústia, só mágoa, só amargura. Todos nós vamos sentir medo, mas como cristão não é conveniente. Por isso Jesus disse: tende bom ânimo. E em Provérbios 24, verso número 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia do desamparo, no dia do desrespeito, da desconsideração, da incompreensão, da rabisaca, a tua força será pequena. O interessante é Davi, meus caros irmãos, no Salmo 27, no verso número 1. Eu não sei se você fez ou já fez ou vai ou tem feito. Mas se você não fez, é conveniente você fazer como Davi no Salmo 27, no verso número 1, onde diz, na parte B: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Se você ainda não fez o Senhor como força da sua vida, eu te recomendo, eu te aconselho, ou quando não, já te doutrino, faça dele a força da sua vida. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. E como é que o Senhor se alegra? Em nos ver fazendo aquilo que nós devemos fazer segundo a palavra dele. Você quer alegrar o Senhor? É obediência. E por meio da obediência, a alegria do Senhor torna-se o quê? A nossa força, oh glória. E nós, em meio às crises, devemos demonstrar coragem? Sim. Como? Basicamente praticando a palavra de Deus. Jesus disse o quê? Tende bom ânimo. Palavra de Jesus. Em Tiago 1:22 está escrito: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas também sejam praticantes. Essa é a forma básica de reagirmos em meio às crises da vida. E a palavra de Deus, ou a Bíblia, para o cristão é a única regra de fé e conduta. E como única regra de fé, a Bíblia nos ensina ou não nos ensina a que Deus devemos adorar? E como única regra de fé, a Bíblia não nos ensina ou nos ensina a que Deus devemos adorar? Ensina ou não ensina, irmãos?
E como única regra de fé e conduta, nos ensina ou não nos ensina como devemos nos conduzir? Ensina, oh glória. E isto em meio à grande nuvem de testemunhas. Como também a Bíblia nos ensina como devemos reagir em meio às crises. Além de nos ensinar como regra de fé a que Deus devemos adorar e a que Deus não devemos adorar, além como única regra de fé e conduta, ou seja, de como nós devemos se conduzir perante a grande nuvem de testemunha, a Bíblia também nos ensina a como reagirmos às crises da vida. Olhe para a cara do seu irmão e pergunte para ele: você quer aprender como reagir às crises da vida? É um assunto inesgotável. Eu vou dar só por alto. Mas se você se aprofundar no assunto, você pega isso aqui e incrementa um pouco mais e leva lá para o seu patrão, amém? Leva lá para a sua avó, para a sua tia, para o seu primo. Amém ou não amém? Porque qual é o ser humano que não passa por crise? Todos passam ou estão sujeitos a passar. Eis aqui algumas instruções de como devemos reagir às crises da vida. E a primeira é a paciência. Não pense que é coisa minha. E não pense que é difícil só para mim. Olhe para esse seu irmão e veja se ele tem facilidade de ser paciente. Não é difícil só para mim, mas é um princípio cristão. Até porque está no Novo Testamento. E se você quer saber onde é que está o Evangelho, é só ir para todo o Novo Testamento. O Evangelho é todo o Novo Testamento. Por isso diz, é um princípio cristão. E em Romanos capítulo 12, versículo de número 12, na parte B diz: sejam pacientes na praia ou na tribulação? Na tribulação. Durante as crises, a paciência é necessário. O mundo até confirma isto através do poeta que diz: paciência é a chave. E se nós permitirmos, a crise gerará em nós o quê? A paciência. Tu tem coragem de permitir a crise gerar em ti paciência, irmã, com o teu pivete, com o teu marido, com o teu vizinho? Tu tem? Amém. E a crise, se eu permitir, ela gerará em mim paciência, irmão Jair? Sim, é outra verdade cristã. Ou seja, no que está no Novo Testamento, em Romanos 5, versículo número 13 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Está na tela? Para você achar que é. A tribulação produz paciência, meus irmãos. A paciência é necessária, ou será necessária até para nos ajudar a esperar em Deus. Tem alguém esperando em Deus aí? Olha aí, glória a Jesus, é isso aí, glória a Jesus. Quem espera no Senhor, não espera em vão. Quem espera no Senhor, está fraquinho, creia na palavra. O que é que diz? As suas forças serão renovadas. Oh glória. O salmista no Salmo 40 diz: esperei agoniado ou com o quê? Esperei com paciência no Free Fire ou na fábrica? Não, no Senhor. Esperemos com paciência no Senhor, meus irmãos. E ele fez o que quando eu esperei nele com paciência? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele antes de esperar fez o que? Clamou. Depois que clamou, ele ficou esperando, agoniado. Não, ele esperou com paciência no Senhor. Oh glória. Difícil é esperar em Deus, ainda com paciência. Todos nós temos sofrido com isso. Mas esperar em Deus com paciência é necessário. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: esperar em Deus com paciência é necessário.
A segunda instrução, meu caro irmão e minha cara irmã, além de paciência, é não ser soberbo. É não ser soberbo, que tem como sinônimo orgulho ou orgulhoso, nariz empinado, olhar altivo, é inferior, mas olha para o superior assim, ó, de cima para baixo, ou prepotente, ou seja, abusa da sua autoridade. A segunda instrução é não ser soberbo. Tiago escreve dizendo no capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos. Em Marcos capítulo 5, conta a história de Jairo, a partir do versículo 22. E Jairo, para quem não sabe, ele era um dos chefes da sinagoga. Ele era um dos que presidiam a subcongregação. Jairo andava com aqueles, ou era um daqueles que desconsiderava Jesus, que desrespeitava Jesus, que levantava calúnias contra Jesus. Falso profeta, expulsa demônio em nome do príncipe de Belzebu. Jairo era um daqueles que procurava pegar Jesus através de uma palavra, como aqueles em João 8, levando uma mulher pega em adultério. Mas cadê o homem que estava com ela? Mas no texto está escrito que eles procuravam tentar Jesus em alguma palavra. Mas Jairo, quando ele se viu em um momento difícil, quando ele se viu em um momento de crise, ele abriu mão de toda aquela influência que ele recebeu de seus colegas de trabalho, de seus colegas de setor, dos seus amigos de vizinhança. Qual era a influência? De rejeitar a Cristo. Ele não foi soberbo. Como é que ele reagiu em meio àquela crise? Qual era a crise? Não era ele em si. Tem este outro lado da crise. Qual? A crise direta e a crise indireta. A direta sou eu sofrendo, com depressão, com ansiedade, com angústia, com problema estomacal, nos rins e por aí vai. E indireta é minha mãe, é meu pai, é meu filho, é minha esposa, é seu marido, é alguém que você é muito chegado a você, íntima sua. E no caso de Jairo, quem que estava com a crise? A filha de Jairo. Nem à toa que ele se apresenta a Jesus, pedindo a Jesus: vai lá em casa, Senhor, pois a minha única filha está prestes a morrer. Ele abriu mão da soberba, meus irmãos. Pedro, na sua primeira epístola, escreve dizendo, no capítulo 5, versículo 5: se revistam de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quantos querem ser agraciados por Deus? Venhamos se revestir de humildade, amém, meus irmãos? A segunda instrução é essa: não ser soberbo, além de ser paciente. A terceira instrução: contar com a ajuda alheia. Uma coisa eu aprendi na vida, jovens: a gente não consegue nada na vida sozinho, viu? Não pense que vai conseguir sozinho alguma coisa na vida. Talvez até para um dia ter ficado com um rapaz no caso das meninas, e os meninos no caso dos meninos, com certeza contou com a ajuda de alguém da Laustock. Entrega essa cartinha. Diz a ela que eu estou afim dela, ou diz a ele que eu gostei. Precisou da ajuda de alguém? Nós não conseguimos nada na vida sozinho. Se nós conseguíssemos alguma coisa na vida sozinho, Deus não precisaria ter enviado Jesus. Quando Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem que em si não tem substância ou recurso próprio para adquirir a própria salvação, quanto mais é dos outros. Oh glória! Contar com a ajuda alheia. Em Lucas 9:37, a gente vê um pai desesperado. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama:
e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos. Esse homem não ficou sem contar com a ajuda alheia, independente se os discípulos conseguiram ou não, mas ele não ficou sem contar com a ajuda alheia. E há um detalhe muito interessante, ele foi aos discípulos significa dizer que ele foi à igreja, foi procurar ajuda e todos nós fazemos parte daí. A maioria das ajudas que eu e você devemos procurar deve ser aonde então? 1 Tessalonicenses 5:25 diz: irmãos, orai por nós. Em Tiago capítulo 5, não lembro o versículo, mas diz: orai uns pelos outros. A primeira ajuda que eu e você, como discípulo do Senhor, devemos sair procurando é aqui, na igreja. Amém ou não amém? Este homem contou com a ajuda alheia. Oh glória! Essa é a terceira instrução, contar com a ajuda alheia. Não menospreze as pessoas à sua volta, embora elas não possam fazer muito, mas com certeza ela poderá fazer pouco. E o pouco que ela puder fazer por você, agradeça a Deus, louve a Deus, engrandeça a Deus. Oh glória! A quarta, não terceirizar a sua responsabilidade. Uma coisa que eu tenho que fazer, eu boto para outro fazer. O que é que disse Jesus em Lucas capítulo 18? Não lembro o versículo, mas diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus, mas as coisas que são possíveis para mim, eu vou terceirizar para Deus? Trocar uma torneira, Deus desce aqui. Trocar uma lâmpada, Senhor vem cá. Consertar alguma coisa em casa, ou ajudar o filho a se levantar porque tropeçou e caiu, Deus desce aqui. Tem coisas que é impossível para nós, sim ou não, mas já tem coisas que são possíveis para mim e para você, amém ou não amém? Então não venhamos terceirizar a nossa responsabilidade. Nós devemos sim orar uns pelos outros e expressar a humildade como Paulo expressou, aleluia, em Efésios capítulo 6, versículo 18, quando ele termina de falar de oração, no 18, e parte para o 19, dizendo: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca eu possa fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual estou preso em cadeias. Mas ele não ficou só nas orações dos irmãos, ele também orava por si mesmo. Infelizmente tem alguns irmãos que querem terceirizar os cuidados dele. Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: tenha cuidado contigo mesmo. Quando fala aqui de não terceirizar minha responsabilidade, eu volto em Jó, sabe por quê? Porque o texto diz que Jó era um dos principais da sinagoga, mas nenhum daqueles homens foi no lugar de Jó à procura de Jesus para ir lá na casa de Jó sarar a filha de Jairo. Quem é que foi? O pai da menina, no caso Jairo. Ele não responsabilizou, ele não terceirizou a sua responsabilidade. Você que tem pai, que tem mãe, você está terceirizando os seus cuidados deles a alguém? Não é correto. A honra que deve ser dada ao seu pai não deve ser por um filho ou por uma filha de outros, mas sim por você. O amor que tem que ser dado ao seu filho mãe, ao seu filho pai, não deve ser dado por pai e por mãe de outros, deve ser por você.
o jejum, a oração que você, marido, que você, esposa, deve fazer um pelo outro, não deve ser confiado a outros casais ou a outros cônjuges, mas sim deve ser por você. Quando os filhos de Jó estavam no baile, após aqueles momentos festivos, não eram os pais de outros filhos sacrificando pelos filhos de Jó, mas sim era Jó sacrificando por seus filhos, tendo medo com que os seus filhos tivessem cometido algum pecado contra Deus. E aqui nós vemos a pessoa de Jairo indo até Jesus pela sua própria filha. Não terceirize a sua responsabilidade. Você pode até pedir oração, já ouvi, ore por mim, mas que você não fique só no ore por mim, você também ore por si. Não seja crente 6 horas. Como é o que é o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não. Pode até pedir 6 horas por mim, mas também ore por si. Em Tiago capítulo 5 versículo 16, se não me falha a memória, diz: orai uns pelos outros, mas também cada um de nós devemos orar por si. Mateus 6 versículo 6 está escrito: mas tu, Jesus falando para uma par de discípulos, mas se expressa como se estivesse falando apenas para um. Ele diz: mas tu, quando fores orar, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, e o teu pai que está em oculto te recompensará. Quantos querem ser recompensados por Deus? Quantos querem ser recompensados por Deus? É chegado o tempo, aleluia, da lei do Murici na igreja, e cada um por si também. Nós também devemos prestar cuidados a si mesmo. Ou você só vai se valorizar quando alguém te valorizar? Você só vai se respeitar quando alguém te respeitar? Você só vai se considerar que está presença quando alguém falar: aí está presença, e é? Não, nós também devemos se prezar, nós devemos se valorizar, nós devemos se amar, nós devemos se valorizar, quanto também orar por si mesmo. Glória a Jesus, glória a Jesus, bênção de Deus, meus irmãos, glória a Deus. Só quem vai levar a sério essa instrução, a quinta instrução, buscar a Deus, é uma das formas que nós também devemos aplicar em meio à crise. Buscar a Deus. Isaías 55 verso 6 diz: buscar o Senhor quando se pode achar. Jeremias 33 verso 3, a Bíblia diz: clama a mim, te respondeste-ei. No Salmo 50, no verso número 15 diz: me invoca no dia da angústia e eu te livrarei. Nós temos, meus caros irmãos, que procurar reagir em meio à crise da forma que a palavra nos ensina. Paulo e Silas na prisão, eles oraram, e além de orar, eles cantaram. Nós devemos também cantar. Foram açoitados, foram despidos, a princípio foram incompreendidos, foram desconsiderados por serem judeus, foram levados a prisão, tiveram seus pés amarrados, mas as suas bocas estavam abertas, e por conta disso eles cantaram hinos a Deus. E não apenas oração, mas também o louvor ajudou. Não apenas o louvor, mas também a oração os ajudou, aleluia, a contrair o mover de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus. Só quem vai contrair ou atrair o mover de Deus, fique de pé para parecer que está acabando. Paulo e Silas foram pacientes. Além disto, oraram, mas também adoraram. Você tem reagido no mínimo desta maneira com o quê? Com louvor e com oração? Se você no mínimo não tem reagido desta maneira, procure reagir no mínimo com oração e com louvor. Cantar é bíblico, amém ou não amém?
Salmo 47, verso 6 diz: cantai louvores a Deus. O 96, verso 2 de Salmo diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. O 135, verso 3 diz: aleluia, o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome. Quantos aqui são servos do Senhor? O Salmo 30, verso 4 diz: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu nome. E se você acha que é pecado bater palma, não é, porque no Salmo 47, verso 1 diz: batam palmas de alegria todos os povos, cantai louvores a Deus em alta voz. Com essas instruções básicas, eu creio que você vai superar, suportar e agradar a Deus. Com o quê? Com paciência, sem soberba, contando com a ajuda alheia. Amém? Buscando ao Senhor, adorando ao Senhor e não terceirizando a sua responsabilidade. Faça o que for possível, e aquilo que é impossível, confie a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de teu Filho Jesus, eu te agradeço pela paciência de meus irmãos. Eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço por além de ouvido atento, coração aberto para receber esta palavra. Eu te agradeço por esta noite toda especial, na qual sairemos daqui edificados, para quando lá fora estivermos, ó Deus, ó Senhor, encararmos de frente toda e qualquer, Senhor, aflição, crise, tribulação. Pai, em nome de teu Filho Jesus, abençoa cada pai, abençoa cada mãe, abençoa cada esposa, cada marido, a cada filho, Senhor, sim, com o empoderamento do teu Santo Espírito em cada coração. Eu te peço, Pai, em nome de teu Filho Jesus. É assim que eu oro e pela fé te agradeço. As palmas louvam ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.